Boa tarde, crianças. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a Mesopotâmia. O que significa essa palavra? Qual a importância dela para a história? Tudo bem? Vamos lá. Mesopotâmia foi o nome da região localizada entre o rio Tigre e Eufrates, no Oriente Médio, principalmente onde hoje se concentra o Iraque. Essa região é considerada um dos berços da civilização, uma vez que as primeiras cidades do mundo surgiram lá. A palavra Mesopotâmia teve origem no idioma grego e significa terra entre rios, fazendo menção exatamente aos dois rios que banhavam o seu território, que é o Tigre e o Eufrates. Foi o seguinte, pessoal. Os gregos, passeando, conhecendo regiões, perceberam que aquela região ali tinha a passagem de dois rios entre elas. E aí, o que eles pensaram? Tentaram se comunicar com os povos daquela região. Como chama aqui? Como é localizado aqui? Como que se chama? Eles não entendiam a língua dos mesopotâmios. Aí, o que aconteceu? Os gregos decidiram, então, batizar aquela região como Mesopotâmia, ou seja, Meso, terra, Potâmia, entre rios, terra entre rios. Povos da Mesopotâmia. A Mesopotâmia abrigou diversos povos da antiguidade, atraídos pela fertilidade do solo, que era garantida pelos ciclos de cheias dos rios Tigres e Eufrates. Entre os inúmeros povos que habitaram a região, destacam-se os sumérios, os amoritas, os assírios e os caldeus. Outros povos que tiveram relevância na história da Mesopotâmica foram os acádios e os elamitas. Agora vamos conhecer um pouquinho sobre os povos sumérios e a importância que eles tiveram para as outras civilizações. Vamos lá? Sumério. Os primeiros povos a estabelecerem-se na Mesopotâmia foram os sumérios por volta de 5.000 anos antes de Cristo, que fundaram as primeiras cidades da região, das quais se destacam, por exemplo, Ur, Uruca, Irudu. As cidades sumérias logo assumiram a condição de cidades-estados, ou seja, possuíam total autonomia e uma administração própria. Elas não dependiam de mais nenhuma outra cidade, de nenhum outro povo. Os sumérios, eles tinham por si só autonomia para decidir, tomar decisões, administrar as próprias riquezas. Essas cidades estiveram em constante estado de guerra uma com as outras pela disputa de terras. Cada uma delas possuía um deus ou deusa distinto, e para a adoração desses deuses eram construídos templos conhecidos como zigurates. Grava aí na sua memória, zigurates são templos onde eles adoravam esses deuses ou deusas. As cidades sumérias desenvolveram uma característica típica dos agrupamentos humanos, as diferenças entre classes sociais. Então, pessoal, lá na Suméria já existiam diferenças entre classes sociais. Tinham as pessoas com maior riqueza, tinham as pessoas que eram apenas trabalhadoras, tinham escravos, tudo bem? Na Suméria existia uma pequena classe bem estabelecida e privilegiada que vivia à custa do trabalho das classes baixas. Essas pessoas, pessoal, eram privilegiadas e era um grupo muito pequeno que tinham acesso às riquezas, tinham acesso a privilégios que a classe trabalhadora não tinha. Aqui nessa imagem, nós estamos vendo a fachada reconstruída de um zigurate. Esse zigurate aqui é da cidade da Suméria de Ur. Olha só o tamanho das escadas, o tamanho dessa construção, toda feita em pedras. Imagina quanto trabalho não deu para construir um templo desse, né?
Os sumérios foram eles que criaram a primeira forma de escrita da humanidade. Por isso que os sumérios são tão importantes e nós o estudamos até os dias atuais. Foram eles que criaram a primeira forma de escrita, conhecida como cuneiforme. A escrita cuneiforme foi desenvolvida pelos sumérios por volta de 3.000 anos antes de Cristo, para manter registros sobre a contabilidade de comércio, sobre os palácios, sobre a produção agrícola. Os registros eram escritos e realizados em blocos de argila, a partir de um objeto pontiagudo, conhecido como cunha. Outros povos que habitaram a região também utilizaram-se da escrita cuneiforme.